Você acha que é possível prever a infertilidade? Seria bom se a gente pudesse saber se vai ter dificuldade para engravidar no futuro, né? Nesse vídeo eu te conto se isso é possível ou não. Bom, seria bom se a gente tivesse uma forma de saber se a gente vai ter dificuldade para engravidar no futuro. Um exame, uma ferramenta que nos ajudasse a identificar aquelas pessoas que iriam precisar de um aconselhamento. Felizmente, não existe uma bola de cristal, nem esse exame, nem essa ferramenta. Mas há alguns sinais que podem nos mostrar que algumas pessoas têm um maior risco de ter dificuldade para engravidar no futuro. E nós temos que ficar atentos a eles. Os ciclos irregulares é um desses sinais. Ciclos irregulares são aqueles curtos demais, menos de 21 dias de intervalo, ou longos demais, mais de 45 dias de intervalo, uma grande variação de dias de um ciclo para o outro, ou mesmo aquela paciente que diz que menstrua a cada 2, 3 meses. O ciclo pode mesmo estar ausente. Então, esses ciclos irregulares, eles indicam que muito provavelmente a mulher não está ovulando. A principal causa disso é a síndrome dos ovários policísticos, mas tem também outras causas, como hiperprolactinemia, distúrbio da tireoide, obesidade, falência ovariana. Enfim, esse quadro precisa ser investigado e ele pode indicar uma possível dificuldade para engravidar no futuro, caso o quadro se mantenha. Outro sinal que pode indicar uma possível dificuldade para engravidar no futuro é a cólica intensa. A cólica intensa, muitas vezes incapacitante, que demanda tomar medicamento todo o ciclo, ela deve ser investigada. E uma das causas para essa cólica que preocupa é a endometriose. A endometriose é uma doença em que a camada que reveste internamente o útero e o endométrio se instala em outros lugares da pelve, como ovários, ligamentos, bexiga, intestino. Quando ele infiltra a camada muscular do útero, a gente chama de adenomiose. Tanto a endometriose quanto a adenomiose, elas podem dificultar a gravidez. Até 30 a 50% das mulheres com endometriose podem ter dificuldade para engravidar. Então, se você já tiver o diagnóstico de endometriose, não se desespere. Converse com seu ginecologista sobre esse tema e, importante, faça o seu planejamento reprodutivo. Pacientes com suspeita ou diagnóstico já estabelecido de doenças na tuba, nas trompas, também estão em grande risco de terem dificuldade para engravidar no futuro. Pacientes, por exemplo, que já tiveram uma gravidez ectópica nas tubas, né, tem grande chance de ter outra tuba também comprometida. Paciente com diagnóstico de aderência na pelve por cirurgia prévia, por endometriose, também estão em risco aumentado de terem as tubas comprometidas. Pacientes com históricos de repetidas infecções de MIPA ou DIPA, que são as doenças inflamatórias pélvicas agudas, doença sexualmente transmissível, que geralmente dá poucos sintomas. Os pacientes que tiveram muitos episódios também têm maior chance de acometimento das tubas. Quanto maior o número de infecções, maior a chance dessa tuba estar doente. Mulheres com doenças uterinas como grandes miomas, pólipos, septos uterinos, malformações uterinas, também podem ter dificuldade para engravidar lá na frente. A maior parte dos miomas não interfere na fertilidade, mas aqueles grandes intramurais que acometem a camada muscular, ou aqueles que acometem a parte interna do útero, os chamados miomas submucosos, eles sim podem impactar. Um outro fator para se atentar é na idade da menopausa da mãe. Mulheres cujas mães tiveram menopausa precoce antes dos 40 anos têm um risco aumentado de terem também. Logo, elas devem investigar a sua reserva ovariana antes. Homens com alguma alteração conhecida ou suspeita de espermograma dos testículos também têm maior risco de terem dificuldade para engravidar. Homens com varicocele, homens que já operaram os testículos, que já fizeram algum tratamento quimioterápico, são alguns exemplos desses pacientes com maior risco de infertilidade. Além disso, os hábitos de vida também podem influenciar na fertilidade. Pacientes com estilo de vida inadequado podem ser prejudicados. Mulheres e homens obesos têm sua fertilidade comprometida e tabagismo também impacta negativamente na fertilidade. Mulheres que estão com baixa reserva ovariana também podem ter dificuldade para engravidar no futuro. Nós avaliamos a reserva ovariana principalmente pela contagem de folículos antrais e pelo hormônio antimileriano. Caso você esteja com uma baixa reserva ovariana agora, pode ser que os seus folículos se esgotem antes de você conseguir ter oportunidade de engravidar. Então vale a pena você pensar sobre a preservação de fertilidade. Eu queria só citar um equívoco muito comum que tenho notado no consultório. Muitas pacientes chegam no consultório após terem feito um exame de reserva ovariana, o hormônio antimileriano, que revelou um valor baixo. Geralmente caracterizamos uma baixa reserva ovariana, valores abaixo de 1 nanograma por ml. Essas pacientes, elas costumam chegar desesperadas no consultório, porque elas têm aquele conceito errado de que a baixa reserva não vai deixar elas engravidar já agora, no presente. Cuidado, contanto que você seja jovem, né, abaixo de 35 anos principalmente, você pode engravidar facilmente com o antimileriano baixo. São dois aspectos diferentes, quantidade e qualidade do óvulo. Então, se você está com uma quantidade revelada mais baixa por esse antimileriano,
Mas você é jovem, abaixo dos 35, você muito provavelmente ainda vai ter qualidade do óvulo. Você só ovula um por mês, um óvulo por mês, independente de quanto estiver no seu ovário. Ou seja, a situação é a mesma todo mês para quem tem muitos ou poucos folículos no ovário. Logo, ovulando um bom, você pode engravidar. Mas vale a pena dizer então que se você tiver com uma baixa reserva e não quiser engravidar agora, você deve considerar fortemente a preservação de fertilidade, o congelamento de óvulos, pois você pode esgotar a sua reserva ovariana antes do esperado e você pode ter dificuldade para engravidar lá na frente. Para você saber mais sobre essa técnica de congelamento, assista mais os meus vídeos no canal. O que é importante para essas pacientes com maior risco de ter dificuldade para engravidar no futuro é a realização do planejamento reprodutivo. É importante ter conhecimento do que acontece com a fertilidade ao longo dos anos, do impacto da idade na chance de gravidez. Algumas doenças podem ser tratadas ou melhoradas pensando em gravidez no futuro, como as doenças da tireoide, os ovários policísticos, a endometriose. Outros riscos não são tratáveis, contornáveis, como uma doença tubária, por exemplo. Mas se planejar para não deixar o tempo passar e não associar outro fator gravíssimo de infertilidade, que é o fator idade, isso sim vai fazer a diferença. Pouco se fala sobre o planejamento reprodutivo, mas nessas pacientes ele ganha um valor ainda mais especial.